E a gente também vai aprender ao vivo a fazer uma pizza doce. Eu recebo o Moisés Costa, que é membro da FIC, desenvolve trabalhos em comunidades carentes, chefe da empresa O Gastrônomo. Eu venho por aqui, vem cá comigo, pra te dar um beijo, Moisés, e aprender com você a fazer essa pizza. Tudo bem? O cheiro tá bom. A pizza eu sei que é bonita, já né? dá um, né? A massa já deixa o aroma aqui no estúdio. Verdade. Já dá um... Me conta uma coisa, a gente vai aprender a fazer da massa ao recheio? Isso. Então, bora, gente! Vamos ficar preparado aí pra você não perder essa, não. Mesmo que a pessoa não tenha um forno de pizza mesmo, aqueles de forno a lenha ou um forno maravilhoso como esse, dá pra fazer uma pizza no forno convencional? Dá pra fazer. Na realidade, o que acontece? Esse forno é um forno profissional que assa pizza muito rápido. Assa pizza em 1 minuto, 2 minutos, dependendo da massa. O forno convencional, ele leva muito mais tempo para assar uma pizza. Leva 15 minutos para assar uma pizza. Por isso que muitas vezes a pizza não fica boa. Porém, a dica que eu vou passar aqui é acrescentar uma quantidade maior de açúcar. A massa que eu faço para um forno desse, não precisaria colocar nada de açúcar. Na realidade, uma massa italiana mesmo, vai 0 de açúcar. Mas para a gente poder assar a pizza mais rápido, dourar ela mais rápido em casa, a gente coloca uma boa quantidade de açúcar que ele vai ajudar a dourar. Então vamos aprender. O que a gente precisa? Bom, então para começar, farinha de trigo, né? Fermento biológico seco. Esse é o fermento biológico seco instantâneo, não é aquele fresco. Mas é o mesmo fermento, a diferença é que esse daqui está seco, tá? Esse vai bem menos do outro, vai 1/3 da quantidade do outro. Açúcar. Tá? Então veio que a quantidade de açúcar, comparando com sal, é bem grande, ó. Certo? Mas não é nada muito, né? Você tá vendo que não é muita coisa. Sim, é tudo que a gente tem em casa. Sal, tá? E azeite. Aqui a gente tem, ó, farinha de trigo, 500 gramas. Fermento, 5 gramas. Açúcar, 30 gramas. Para esses 500 gramas de farinha. Sal, 10 gramas. E azeite, 30 ml. Perfeito. Super simples, Anotou? né? Então vamos embora fazer. Mão na massa. Bom, então... Primeiro a gente mistura esse fermento biológico seco, a gente mistura direto na farinha. Ele não precisa ser diluído, tá? Então, fermento biológico seco instantâneo. Aí mistura bem, tá? Na farinha. Antes de colocar, o ideal é inclusive aqui não misturar o sal e nem a gordura, porque o sal e a gordura podem inibir a fermentação e atrapalha a fermentação. Então, na sequência, a gente já coloca metade da quantidade de água que iria nessa massa, né? Então, vamos lá. Quanto de água você tinha dito? 250 ml. Na realidade, eu não falei. A gente vai colocar 125 agora. Isso, eu não havia falado da água, Então, é um né? total de 250 ml, você começa com menos e depois que você vai colocando mais. Eu vou colocar metade, tá? Mas não precisa a pessoa em casa se preocupar. Tem que ser a metade certinho, 125 ml. Então, não. Pé média ali, 250 ml, que dá um copo desses que a gente utiliza, né? Um copo comum, não um copo americano é menos. Esses que a gente utiliza para tomar suco e tudo mais, né? Então, um copo desse é 250 ml. Tá. Então, aqui eu vou colocando metade somente, ó, aos poucos, ó. Bem pouquinho, tá vendo? Eu não vou colocar toda essa água, porque pode acontecer de no final a massa ficar muito mole se eu colocar tudo de uma vez, ó. Aí agora eu vou colocar só mais um pouquinho e já entro com açúcar. Por quê? Essa água aqui já ajudou eu a hidratar a massa, ou melhor, hidratar o fermento, melhor dizendo, tá? Então, olha só, misturei. Agora sim eu vou entrar com o açúcar, tá? Olha só, o açúcar. Já vai todo de uma vez. Isso. Aí o açúcar vai todo de uma vez, eu misturo bem, tá? Tomar cuidado para não ter pedrinha no açúcar, porque isso vai atrapalhar depois, porque ele não dilui, né? Aí na hora de abrir a massa fica difícil. Então, olha só, açúcar. Como eu já hidratei boa parte do fermento com a água, então eu posso colocar também o sal. Agora eu já coloco o sal, ó. Então, lembrando que o sal é somente a metade, ou do caso, aqui como a farinha é 500 gramas, então a gente vai colocar aqui sal no máximo 10 gramas. Você pôs 10 gramas de sal, né? Pode ser bem menos, inclusive, sal, tá? Pode ser menos. É que se colocar acima disso, fica salgado. Essa massa que você está fazendo é para quem está em casa usar no forno convencional. Isso. Ó, que legal. Exatamente, tá? É que aqui num programa a gente não pode usar um forno convencional, porque o programa não vai poder esperar assar uma pizza. E ela demora quanto tempo no forno convencional para assar? Como a gente colocou bastante açúcar, ao invés de demorar 15 minutos, que é o que levaria,
a gente diminui esse tempo pela metade, praticamente. Mesmo no forno convencional? No forno 5 convencional. minutinhos, tá pronto? 5, 6, 7, aí vai Fantástico. depender do forno convencional então já também. prepara essa receita aí. Aliás, dia da pizza tá chegando, né, Moisés? Dia 10 de julho é dia da pizza. Você podia voltar, hein, pra passar aqui amanhã à tarde com a gente. Pode ser no dia da pizza? Dia da pizza? Vamos, opa. Você vem, Vamos fazer topa? aí um festival de pizza. Fechado? Fechado, combinado. Adorei, então. Vamos ter fazer muita sim. pizza aqui no dia 10 de julho. Todo mundo vai comer pizza até... Que delícia. Até não aguentar mais. Então, ótimo. Então, olha só, aqui eu já coloquei todos os ingredientes, faltou somente o azeite e o restante da água, tá? Ó, pessoal, é claro que fazendo em casa, com um forno convencional, colocando bastante açúcar, obviamente, vai ficar bem melhor do que se não colocasse bastante açúcar. Mas é claro que, para ficar uma pizza como uma pizza de forno a lenha, tem que ser um forno profissional. Então, isso daqui para fazer em casa vai ficar uma pizza excelente. Mas embaixo dela não vai ficar chamuscadinha, né? Claro. Como no forno profissional, tá? Então, o azeite. Agora que eu coloquei o azeite, eu vou colocar então o restante da água. Ó, então coloquei o azeite, agora eu vou colocar o restante da água. Sabe o que é interessante também agora observar? Já que a câmera está aqui bem pertinho, na hora que eu coloco aqui o restante da água, você vai ver ela absorvendo, ó, na massa. Então dá uma, ó, tá vendo? Então a gente tem que observar isso aqui, ó, vai colocando aos pouquinhos. É como um ritual, né? A preparação da massa, a gente tem que tomar cuidado, respeitar todas as etapas. Agora eu vou com a luva misturar bem aqui. Ah lá, gente, agora ela já vai. Essa receita que ele tá passando, hein? Você vê que legal? Você sabe que eu faço massa até sem fermento? Você faz massa sem fermento e dá certo? Da massa de pizza, eu tenho uma massa de pizza sem fermento. É mesmo? É. Inclusive, ele é até melhor para fazer os malabares que eu faço, né? Oh, que beleza. Você faz festas, né, Moisés? Eu faço eventos. Olha, a empresa do Moisés, O Gastrônomo, é o máximo. Se você quiser fazer uma festa, um evento bacana, ele tem malabares com a massa, é um show, viu? Roda a massa. É ogastronomo.com.br, o telefone dele é o 0 operadora 41 15... Não, na realidade é operadora 11, São Paulo. 11, gente. 11 tá? É São Paulo. 41 15 00 83. 41 15 00 83. Olha só que bacana. Agora a massa já deu uma boa consistência. Olha que legal. Aqui ela já vai... dia da pizza chegando, gente. 10 de julho vai ter festival de pizza aqui, festival de pizza aí na sua casa. Ó, se você ligou a televisão agora, massa de pizza, 500 gramas de farinha de trigo. Quanto de fermento? Fermento, 5 gramas de fermento. 5 gramas de fermento. Aí açúcar, vai 30 gramas de açúcar. 30 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. Isso, 10 gramas de sal e o azeite, 30 ml de azeite. E 30 ml de azeite. Para facilitar aí pro pessoal de casa, a gente está falando em gramas e ml, vamos traduzir isso para colher. O açúcar... farinha de trigo, vai dar mais ou menos aí umas 3 xícaras. 3 xícaras de farinha de trigo. Aí o pessoal vai fazer o teste lá, ou então pega um pacote de 1 quilo e corta bem na metade que dá certo também, né? Meio quilo de farinha. Daí o açúcar, como a gente falou que é 30 gramas de açúcar, 2 colheres. Pode ser bem cheinha, viu? 2 colheres de açúcar. O sal, meia colher, porque uma colher de sal dá 20 gramas, o sal é mais pesado que açúcar. Meia colher de sal. O azeite, 2 colheres bem cheias, porque uma colher bem cheia dá 15. Tá. Então, 2 colheres bem cheias de azeite. Então, fica mais fácil assim, né? E o fermento? O fermento pode ser uma colher rasinha de fermento. Uma colher rasinha. Tá? Tudo isso que eu tô falando de colher, é colher de sopa, viu, pessoal? Pronto. Então, olha só. A massa já está pronta. Agora, eu vou bolear ela, né? Então, essa massa aqui de 500 gramas dá para fazer 3 pizzas bem servidas, tá? Eu vou fazer aqui ela menorzinha. Mas o pessoal lá de casa, por causa do espaço mesmo, a pizza que eu vou montar vai ser menor, mas o pessoal de casa pode fazer aquela o tamanho pizzona, que quiser. Se quiser fazer uma pizza grandona, pode. Do tamanho da pizzaria. Se você tiver um forno a lenha, não precisa pôr o açúcar, é isso? E isso, se tiver um forno a lenha, um forno bem potente, ou um forno desse, ou um forno elétrico, aí faz a aquele mesma que tem receita, resistência, só que sem açúcar? Sem açúcar. Tá? Esse, por exemplo, ele tem a resistência em cima. Então, ele pega muito calor em cima. Então não precisa do açúcar para dourar, porque ele já pega bastante calor em cima.
Ó, enquanto você tá aí fazendo suas bolinhas, que daqui a pouco eu volto pra ver como é que vai ficar o recheio, você vai ficar aqui comigo, Moisés, porque eu já tô vendo que essa pizza aqui vai render. Tudo termina em pizza, acho que a gente vai terminar esse programa comendo pizza. Vida Melhor de volta, hoje a gente tá fazendo pizza no meio da nossa programação e é uma delícia esse seu cheirinho aqui de pizza, viu? A massa, né? Nossa, que coisa boa. Ô, gastrônomo, como é que faz o recheio? Porque a massa ele já ensinou, já abriu. Coloca no forno, dá uma pré-assada. Só para não deixar de passar uma informação aqui na massa, é bom cobrir com plástico depois que boleia, tá? Senão ela resseca. Okay. Agora vamos ao recheio. Aqui, para uma pizza média, a gente vai colocar, que a pizza que eu tô fazendo é média, né? A gente vai colocar umas 4 bananas, umas bananas bem grandinhas, tá? Ó o corte como que eu fiz, ficou bem legal, né? Se o pessoal quiser cortar em rodelinha também pode. Aí, depois, a gente vai colocar, misturar aqui o açúcar com a canela. Então, dá também umas 4 colheres de açúcar bem cheinha e canela, ó. Aí o pessoal pode colocar a canela a gosto lá, né? Tem gente que gosta mais de canela, tem gente que gosta menos. Misturou bem. Antes. Não é que vai colocar a banana em cima da massa e colocar o açúcar por cima? Não, ó, é melhor... A gente faz esse recheio separado. E já mistura aqui, ó. Já dá uma boa misturada aqui, ó. Aí, misturou aqui. Mistura bem. É esse o recheio? É, aí vai mais coisas depois, esse é o principal, né? Mas aí em cima da massa ainda vai outros ingredientes. Mas daqui a pouco você vai explicar isso pra gente, já. E olha, esse estúdio tá com cheiro, gente. Tá um aroma gostoso aqui que você não faz ideia. A gente tá acompanhando o Moisés, do gastrônomo, fazendo pizzas. E agora a dica é, depois que você fez o círculo da pizza, ele já deu a receita da massa, te ensinou a abrir pra fazer o círculo. Depois que fez o círculo, faz o quê? Então, eu tô fazendo uma bordinha aqui pra ela ficar mais bonita. Não a necessidade, o pessoal de casa não conseguir, mas a dica é... Pega o dedo aqui, ó, como se fosse uma pinça. Com esse daqui dá uma levantadinha, pegou aqui, com esse daqui segura para não dobrar muito e aperta, ó. Tá vendo? Ó, faz assim e aperta. Faz assim e aperta. Aí esse último aqui, vem e finaliza aqui, ó. Perfeito. Aí fica uma bordinha bem bonita. Gostei. Já tem uma no forninho, daqui a pouco a gente vai ver essa pizza com recheio. Ele já fez um recheio também com a bananinha, açúcar e canela, mas tem mais coisa e eu sei que você vai gostar de conferir, tá? Como tudo termina em pizza, o gastrônomo.com, pizza prontinha, e eu vou terminar o programa de hoje saboreando essa maravilha. Um grande beijo, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, gente! A sós ninguém está sozinho.